Como vão, meus queridos da Primeira Igreja Batista na cidade de Ilhéus e a todos inscritos no canal do YouTube? Estamos hoje transmitindo por várias plataformas, inclusive além do YouTube, o Facebook, os áudios através do WhatsApp e do podcast. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que fazem isso com alegria. Hoje nós vamos começar a trabalhar um novo livro. Vamos começar a trabalhar o livro de Atos dos Apóstolos, como foi proposto lá no grupo. E uma das ideias, ou melhor, a ideia ou o conteúdo de Atos dos Apóstolos é o crescimento da igreja a partir da ascensão de Jesus. É um livro escrito por Lucas, pelo menos há um consenso, desde os pais da igreja, há um consenso de que tenha sido Lucas que tenha escrito este livro de Atos dos Apóstolos, como escreveu o Evangelho. A gente fala de terceiro Evangelho por causa da posição que está colocada na Bíblia Sagrada, mas a gente fala isso apenas por conta desta posição. A questão da data que foi escrito, provavelmente tenha sido escrito em torno de 60 a 62 depois de Cristo. Alguns dizem que Atos dos Apóstolos foi escrito exatamente em 61. Não dá para fechar exatamente isso, mas a ideia da data é por conta da presença ou da possível presença de Lucas com Paulo. Quando Paulo chama meu médico amado, provavelmente ele está falando de Lucas, quando ele fala isso lá na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, lá verso 14, se não me falha a memória. Então, por que pode ser Lucas, né? Porque não tem um nome definido, mas a gente sabe que Lucas era médico, provavelmente nascido em Antioquia, ou seja, é alguém que escreveu um evangelho e alguém que não é judeu de nascimento, judeu de origem. Pode ter sido um prosélito, um judeu prosélito, pode ser descendente de judeu, mas provavelmente um grego nascido em Antioquia. E escreve a um outro possível nascido em Antioquia. Escreve a Teófilo. O nome Teófilo, o significado da palavra Teófilo, Teófilos, amigo de Deus, né? Lucas faz uma pesquisa e ele fala isso logo nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Ele diz que fez uma pesquisa sobre isso para relatar fatos verdadeiros para Teófilo. Você pode ler isso lá em Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, mas nós estamos, na verdade, trabalhando no livro de Atos. Então, o livro de Atos, logo no primeiro versículo, ele fala que este é o segundo relato, ou o segundo tratado. A palavra lá significa uma série de argumentos. Este é a segunda parte de uma série de argumentos que é trazido através de uma pesquisa minuciosa. A ideia da data entre 60 e 62, continuando o que estávamos falando, é porque existem eventos posteriores que acontecem do ano 64, por exemplo, a queima de Roma por Nero, e Paulo provavelmente estava em Roma nesta época em que Lucas escreve este livro de Atos dos Apóstolos. Ele estava preso lá em Roma. O que é interessante é que Lucas não fala da decapitação, da morte, do martírio de Paulo. Ele não fala disso. Então, provavelmente isso aconteceu antes do martírio. Ele também não fala nada sobre a queima da cidade de Roma, e isso aconteceu lá para o ano 64 depois de Cristo. Então, com certeza, ele fechou o livro antes desses eventos, antes desses acontecimentos. Outro evento interessante são as revoltas judaicas, que acontecem lá para o ano 66, mais ou menos. Por isso, a provável data da escrita de Atos dos Apóstolos lá em torno de 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu então a Teófilo e provavelmente escreveu lá em Roma. Um livro desse não deve ter sido escrito num local só. Nesse processo das viagens de Paulo, provavelmente ele foi escrevendo o Evangelho e logo em seguida
essa pesquisa serviu para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. A ideia de Atos dos Apóstolos é a continuação da igreja após a ascensão de Jesus. Tem até um livro que foi publicado chamado Atos 29. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos só tem 28 capítulos. A ideia do livro de Atos 29 é que nós continuemos esses Atos dos Apóstolos, que é o crescimento da igreja após a ascensão de Jesus. No caso de Atos, que está na Bíblia, escrito por Lucas, é o crescimento da igreja após a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo na cidade de Roma. Ele começa logo no primeiro versículo dizendo: fiz o primeiro relato, como eu estava falando anteriormente, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lá em Lucas ele diz que é um relato ordenado, são fatos em ordem. Então o doutor age como um verdadeiro historiador. É um livro de história, é um livro histórico a respeito da igreja. No verso 3 ele diz: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo a eles, aos apóstolos, está falando de Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por 40 dias. É incrível como 40 é um número que aparece muito na Bíblia. Antes de Jesus também começar o seu ministério, ele orou 40 dias e 40 noites no deserto. E novamente aqui ele aparece por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Jesus estava preparando o momento final para a sua ascensão, logo depois da sua morte e ressurreição, ali entre os discípulos. E uma coisa interessante é que ele passou esse período como encarnado. Ele tinha morrido e ressuscitou, ou seja, ele estava em carne. Uma das provas está logo no verso 4, quando diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. A ideia da promessa do Pai é o que está escrito lá em João, quando ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E Jesus diz: olha, permaneçam aí aos arredores da cidade de Jerusalém, porque aquela promessa que foi feita será cumprida, a descida do Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo está presente, a onipresença de Deus. A onipresença é um atributo incomunicável do Senhor, mas é a ideia da revelação de Deus para nós, para que nós não venhamos a nos sentir órfãos. É a ideia de tirar de nós o peso da orfandade. A gente precisa se sentir seguro com a presença de Deus. Esta é a grande ideia desta palavra: eis que enviarei. O verso 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ideia de ser batizado em nome de, porque o batismo era feito como uma ablução, como uma purificação do corpo para as coisas religiosas. E agora esse batismo vai ter uma representação muito maior, muito mais forte. É a representação da morte e do sepultamento desta carne e deste homem velho, para ressurgir um novo homem, assim como aconteceu com Jesus, morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Esta é a ideia de batismo agora. Lá no verso 6, tem algumas palavrinhas que a gente precisa explicar. Por exemplo, e os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Esse tempo aqui é cronos, lá no grego é cronos, é um tempo que pode ser mensurado. É um tempo que pode ser medido. Ele inclusive vai falar sobre tempos e ocasiões no verso 7. Ele diz: ele lhes respondeu. A resposta sobre é esse o tempo para restaurar o reino de Deus, para restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos, ou seja, cronos de novo, né? Não vos compete saber a medida dos tempos, esse tempo medido, qual é o tempo exato, ou as épocas, ou seja, as ocasiões que o Pai reservou para a sua autoridade. Jesus está dizendo: tenham calma, não é para vocês saberem
disso ainda, deixem de agonia, deixem de ansiedade, tenham calma, ainda não é o tempo de saber. Mas aí o verso 8 tem algo que sempre é distorcido por muitas igrejas e por muitas doutrinas. Diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algumas igrejas entendem que esse receber poder é algo mágico, que a pessoa fala, faz, coloca as mãos, sai raios, alguma coisa desse tipo. De vez em quando a gente vê umas aberrações acontecendo. Poder aqui é dínamos, da palavra dinamite. É uma ideia de, olha, vocês vão ser autorizados a explodir este evangelho para onde vocês passarem. Mas tem uma forma de fazer isso, e o próprio versículo diz, o versículo diz: sereis minhas testemunhas. É desta forma, é este o poder de testemunhar, a explosão do testemunho. E testemunho aqui, a palavra no grego é mártir, ou seja, vocês precisam estar prontos, capacitados para, se necessário, morrerem por isso. Estamos vivendo um tempo agora em que muitos pastores estão analisando de maneira bem escatológica estes acontecimentos de coronavírus e etc. e coisa e tal. Não sei nem se deveria ter dito o nome deste vírus aqui para publicar esse vídeo no YouTube. Mas olha, há algo no ar. Há uma ideia de nova ordem mundial, mas isso pode ser só conspiração, só teoria da conspiração. Vamos por parte. Estamos falando de Atos dos Apóstolos, crescimento da igreja, da ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. O verso 9 diz: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, apareceu junto deles 2 homens vestidos de branco. E aí disse que lhes disseram: homens galileus, ou varões galileus, como em algumas traduções, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Então, meus queridos, há uma esperança. E esta esperança, ela é certa. Lucas disse: olha, há provas incontestáveis de tudo que foi escrito aqui. Então a esperança é que este homem, como nós o vimos subir, voltará. Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre isso. A partir do verso 16 já começa dizendo a respeito do retorno de Jesus. E se nós verificarmos, veremos também no capítulo 1 e no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, falando sobre este retorno, mas em especial a partir do verso 16 do capítulo 4 da carta de Paulo, de uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Aí diz assim o verso 12: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Veja que este monte era um local de refúgio, de fato, para Jesus e os seus discípulos, e eles agora que estão sem Jesus, estão ali, ficaram ali esperando. Mas Jesus aparece de novo a eles e fica durante 40 dias, e depois que Jesus ascende, é que eles saem do Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. E diz que o Monte das Oliveiras distava em caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam, olha, reunidos Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Está faltando quem aí? Está faltando Judas Iscariotes, aquele que suicidou-se. Então, depois desta parte, vamos ver Atos dos Apóstolos falando sobre a escolha daquele que substituirá o local de Judas, o lugar de Judas naquele apostolado. Mas tem algo que também nos ensina aí neste versículo 14, o próximo versículo: e unidos. E é o que precisamos fazer agora.
Queridos, às vezes não estamos no mesmo local, mas estamos unidos. Há unidade em nós. E neste momento eu acredito que a igreja está mais unida do que em qualquer momento da história. Deus tem mexido conosco através deste momento, quer seja ele político, quer seja ele de fato um problema de saúde, o que quer que seja, Deus tem usado isso para nos unir. Estamos unidos, como eles estavam, e todos unidos se dedicaram à oração. É o que temos que fazer também agora, nos dedicar à oração. Estarmos juntos em oração, intercedendo ao Senhor sobre o futuro da igreja, que era isso que estava acontecendo aqui. Juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma explicação aqui nesse final. Os irmãos dele são os irmãos de Jesus. Algumas denominações não aceitam isso por conta da concepção virginal de Maria. E de fato ela foi concebida virgem. Mas uma coisa é ela ter sido concebida virgem e outra coisa é ter permanecido virgem. Mas a ideia da imaculada, daquela que não foi imaculada, passa por esta ideia de não ter sido violada no sentido sexual. E isso, meus irmãos, havia uma permissão para isso por conta do seu casamento. Ela foi casada com José e logo após Jesus vieram outros irmãos. E se fosse os irmãos deles, ou seja, todos os irmãos por conta do adjetivo pátrio, porque todos eram judeus ou porque todos eram cristãos, diria os irmãos deles, de todos os discípulos que estavam ali, mas não, os irmãos de Jesus. Esta palavra aqui é adelphos, ou seja, aquele que nasceu da mesma madre, aqueles que nasceram da mesma mãe. Então é essa a ideia de Delphos, a ideia de madre, a ideia de ventre. Esses são os irmãos de Jesus, de fato, quer queiram, quer não. Ele teve irmãos consanguíneos no que diz respeito a serem filhos de José e Maria. Nós sabemos que Jesus é filho de Deus, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas no que diz respeito à carne, Maria e José tiveram outros filhos. Esse é um dos textos que curiosamente traz esta ideia. Devemos ficar por aqui, porque este capítulo 1 trouxe uma introdução de quando, para quem foi escrito. Então, vamos depois num outro vídeo, ainda no capítulo 1, do verso 15 ao verso 26. Aprendamos com este texto, aprendamos que Jesus trouxe e deu uma missão especial para cada um de nós. Aprendamos que ele ascendeu, mas deu a todos nós responsabilidades, e devemos estar unidos, devemos estar juntos em oração, como estavam aqueles discípulos na espera para que a promessa de Deus fosse feita. Também temos uma promessa que nós esperamos, a promessa da volta de Jesus, e que assim seja. Esperemos com alegria e cheios de esperança de fato, no nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por você inscrito neste canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, libere todas as notificações para que você possa receber. Você pode dar um like ou um dislike do jeito que você achar que deva, do jeito que você avaliar este vídeo. Deus abençoe, somos livres em Jesus. Até a próxima e grande abraço.